Boa tarde, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um domingo na presença do Senhor, estamos aqui felizes com as pessoas que já chegaram, por aqueles que estão a caminho. Queremos exaltar nessa tarde o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa reunião, que nós podemos, Senhor amado, te glorificar o teu santo nome. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, porque a nossa expectativa está em Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, curar as nossas feridas, Senhor, transformar as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita cada um que está aqui, visita aqueles que estão vindo também, Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, Tua boa mão esteja sobre cada um que está assistindo, que está participando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer cura e libertação nessa noite. Venha fortalecer a vida de cada um. Oh Deus, a Tua palavra diz que o Senhor dá força aos fracos. Venha nos fortalecer em Ti, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. As letras já estão aí. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, tirando os vícios desta geração. Declaro que a esperança é liberdade. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda dor e depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Eu quero declarar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Nós declaramos pelas ruas, declare pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, oh, aleluia, trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Jesus, clamamos este nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus. Ribalamanae. Ribaramanala. Um novo cântico
sentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovões, luzes relâmpagos, louvor e honra, Força e poder ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. maravilhado, Maravilhado, extasiado, nome sobre todo nome. Porque o teu nome é Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva.
canto, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dizer, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Oh Deus, te adoramos, Jesus. Oh, te adoramos, Santo Espírito. Te adoramos, ó Rei. Nada de ninguém se compara à tua presença, Rei Jesus. Se você puder declarar com as suas palavras quanto ele é importante para você, faça isso agora, declarando: oh, nós te amamos, Senhor. Digno de honra, de glória, de poder, louvor e majestade ao teu nome. Eternamente, Jesus. Jesus, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Você pode declarar: santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Cordeiro que vive, foi morto e agora vive. Oh, ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba um abraço de quem está do seu lado. Estamos juntos em nome do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Eliana. Marcela, Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E carabião, toba da baixê, cantou,
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que pode, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, para variar. Gênesis, capítulo 1. Glória a Deus. Então, Gênesis, no capítulo 1, texto que já lemos, relemos, e parece que toda vez a gente está lendo, mas é bom a gente relembrar. Versículo 26 a 28, diz assim, Gênesis 1, 26 a 28. Achamos, 26 a 28, Gênesis 1. Amém? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, no versículo 27, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui nós vemos que Deus manda dominar sobre mar, céus e terra. Em nenhum momento ele mandou dominar sobre outro ser humano. Ok? Mas sempre sobre a criação. Amém? Amém. Então nunca sobre o próximo. Ok? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos que o Senhor está aqui, está em nós. Nós te louvamos, Senhor, por esse período, por este tempo. E pedimos que a tua unção, que quebra todo o jugo, esteja, Senhor, sendo liberada em nosso favor. E que assim sendo, Pai, possamos avançar em conhecer-te e dar-te a conhecer. Por isso, o teu poder que opera em nós seja, Senhor, tangível. Que todo pensamento seja levado cativo agora à obediência da palavra em Cristo Jesus. Tudo que militar contra ela caia por terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, falamos na outra semana sobre... Alguém lembra sobre o que falamos? Falamos sobre escolher a Cristo ou decidir por Cristo, lembra? Quem estava aqui, lembra? Alguém estava aqui? Sim, estava. Ok. Eu vou pedir os copos de novo. Foi daquele dia dos copos? Foi semana passada. Foi do dia dos copos. Se encher De decidir ou escolher, lembram? Estão lembrando agora? Os copos ajudou? Não, vamos ver. E nós fizemos uma analogia que o Evangelho não é uma escolha por Cristo, onde eu escolho por Jesus, porque se eu escolher por Ele é porque eu ainda tenho domínio sobre a vontade, mas é uma decisão de abrir mão da minha vontade para viver a dele. Então eu não escolho por Cristo, mas eu decido abrir mão da minha vontade para viver a dele. Amém? Então que o Evangelho não é uma escolha. Você escolhe Jesus? Não, eu não escolho, eu decido por Jesus, porque em decidindo por ele, eu entendi que eu só posso ter vida nele. Então não é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Ou eu vou viver ou eu vou morrer. Não é uma questão de jantar ou não jantar, é de viver ou morrer. Né? Se você está num avião, você vai jantar ou não jantar?
né? A aeromoça pergunta, você quer jantar ou não? O que eu posso? Qual é a minha opção? Sim ou não? Agora o avião está caindo, você quer o paraquedas ou não? Ou a escolha que você tem? Viver ou morrer. Então não é bem escolha, é uma decisão. Então não estamos falando de janta, estamos falando de vida ou morte. Então Jesus não é uma escolha, é uma decisão. E dentro disso, a Tika Hairik, a gente está vendo a questão de compreender que nós somos chamados para viver uma relação. Quando Deus cria o homem, então, foi criado a imagem e semelhança de quem? Deus, sabe? Ok. E Deus é uma trindade, é uma pessoa que tem uma característica. Ele é Espírito, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também somos seres trinos. Nós somos um Espírito, Corpo, temos uma alma e habitamos num. corpo. Isso também aponta para a trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito. Ok? A trindade de Deus aponta para nosso ser trino. Espírito, alma e corpo aponta para a trindade, onde o Espírito é onde Deus habita. O Espírito Santo foi derramado sobre todo o corpo, sobre toda a carne. E Jesus veio para transformar e salvar a nossa alma. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação, porque o caminho que nos era impossível retomar no nosso espírito, Jesus veio na cruz e nos ligou novamente no espírito com o Pai. Agora a nossa alma é a nossa função, através da obra da cruz e com a ajuda do Espírito Santo, de nós aplicarmos os princípios da palavra e fazer a transformação. Por isso que a Bíblia diz, transformai-vos na renovação da vossa mente. Então não é eu vos transformarei, mas é vós tem que você se transformar. Então é uma obra de quem? Nossa. De cada um, minha. Em dar vazão a quem? Ao Espírito que está em mim, ao Espírito Santo que habita em mim. Então nós temos aqui uma decisão a fazer. E Jesus, então, veio restaurar algo. Mas antes de falar do que ele veio restaurar, entendemos que Deus nos criou, ok? Muito bom. Não tinha preparado, mas eu ia só citar, mas vamos ler lá em Gênesis capítulo 3. De novo. Né? Gênesis 3. Adão fez o que não devia. E no versículo 8, aliás, vamos direto no versículo 10. Gênesis 3, 10. Deus vai procurar o homem, como sempre tinha relacionamento com ele, e quando encontra com o homem, perguntou, o que aconteceu, onde é que você está? E o homem respondeu, eu ouvi a tua voz, versículo 10 de Gênesis 3, eu ouvi a tua voz e me escondi. Eu ouvi a tua voz no jardim e tive o quê? Medo. Porque eu estava e me escondi. Vamos lá. Por que o homem teve medo? Ele estava exposto? Estava exposto, mas por que ele estava exposto? Ele tinha desobedecido. Tá, mas esse desobedecer, ele soube assim que ele comeu, o problema aqui não foi o comer, mas foi o quebrar um princípio. Podia ser pular, podia ser qualquer verbo. Aqui não é o verbo em questão, mas era fazer, quebrar o princípio. E ele tomar a decisão, ele tomou uma decisão de ser independente, de não confiar naquilo que Deus havia dito a ele. E ao tomar essa decisão, ele já percebeu em si o que tinha acontecido e percebeu uma diferença em si mesmo. E já houve uma dicotomia dele com ele mesmo. E ao ouvir a voz, só de ouvir a voz,
gerou nele uma sensação. Qual foi essa sensação? Qual foi esse sentimento? Medo. 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 Então, Adão até então não sabia o que era isso, sabia? Não. Por que Adão não sabia o que era medo? Eu estava em paz, ele confiava. Tá, ele confiava. Que mais? Eu não conhecia o pecado, a desobediência. Não sabia o que era desobedecer. Deus o fez perfeito. Deus o fez perfeito. Que mais? Por que nós achamos que ele não sabia o que era medo? Porque nós, ao estudar a biologia, você sabe que medo é uma sensação de preservação. Imagina que encontrando um leão, um elefante, um rinoceronte, todos os bichos que ele foi dando nome, ele devia ver a própria capacidade dele perto de um animal desse tamanho. Algum senso de sobrevivência devia aflorar nele, mas ele tinha ali o poder e a capacitação de dominar, porque Deus havia dado a ordem para ele de dominar. Mas esse senso de sobrevivência devia ter aparecido. Mas não era medo. A palavra medo é citada agora, aqui, nesta passagem. E aqui é, infelizmente, referente a talvez a única pessoa que não poderia ter sido citada, porque foi referente a quem que ele sentiu? Ao próprio Deus. E é baseado na condição dele para com Deus. A pergunta que fica é, mesmo estando na condição que ele se colocou, porque foi ele que se colocou, certo? Não foi Deus que colocou o homem nessa situação. Será que Deus gostaria que ele estivesse com medo? Não. Será que Deus, mesmo reconhecendo e sabendo, obviamente Deus sabia de todas as coisas e já estava óbvio para Deus, Deus só perguntou por perguntar, será que você comeu? Para dar uma chance dele se arrepender? Será que Deus, ao invés de ele sentir medo, não esperava que o homem tivesse uma outra, ou não reagisse conforme o medo, mas tivesse uma outra atitude? Eu penso que sim, mas Deus está nos ensinando com isso. Então, ao invés de ter medo, o que o homem deveria ter sentido? Um arrependimento, um quebrantamento, e entender que ele não estava apenas falando com o Criador. E aqui nós estamos começando a entrar no tema de hoje. Porque Deus não é apenas o nosso Criador. Alô? Deus só não te criou. Porque até então, Adão está lá curtindo todas as coisas, foi criação de Deus, ele percebeu que ele era, e dele Deus tinha ali um match, eles eram muito próximos, mas à medida que ele descumpriu um princípio, ele ainda não tinha compreensão de que ele poderia, ainda que tomando uma decisão equivocada e não confiado em si, ainda que tendo tido essa decisão, confiar naquele que tinha o criado, não apenas o seu poder de criação, mas na relação que tinha com ele. Adão estava apenas com uma mentalidade de criatura. E nessa mentalidade de criatura não dá para se relacionar com o Senhor. Por isso, nós precisamos de Cristo, e assim Adão precisou que fosse feita uma nova aliança, onde ele mata então um cordeiro, Deus mata um cordeiro, fazendo uma alusão, onde Cristo então deveria vir, morrer em nosso lugar, porque quando há o pecado é preciso ser gerado morte, e a morte aqui não era somente física, porque teria que haver derramamento de sangue, mas a morte que precisava ter acontecido antes dessa morte física era a morte dos seus desejos, da sua vontade, da sua intenção errada de quebrar um princípio, de ir contra um sentimento de independência a Deus, de confiar
de que aquele que me criou não é só o Criador. Ele vai além de um ser que me criou. Ele quer ser mais do que um ser que tem todo o poder para me criar. Ele quer ter um relacionamento comigo que vai além disso. De alguém que tem todo o poder e que simplesmente me criou. Ele quer me amar. Porque se nós trouxermos isso para nós de uma forma muito pequena, porque quem somos nós comparados a ele, nós também podemos criar. Ou não? Você pode criar alguma coisa, pode ser algo material e você pode desesperadamente amar aquilo. E de repente aquilo te decepcionar. E estamos falando de coisas materiais, mas vamos falar de você criar um filho. E vamos imaginar que esse filho decida e simplesmente ele é só uma criação sua. E que ele não consiga reconhecer que você é muito mais do que apenas uma pessoa que foi alguém usado para gerá-lo. E você não é só a fábrica. E você não é só o fabricante. Mas que você é alguém que, além de ter sido instrumento para gerá-lo, ou gerá-la, você tem dentro de si muito mais capacidade, além disso, de emoções, sentimentos, de desejos, de percepções para com aquela pessoa, para com aquela criatura que você gerou e que você gostaria de expressar, mas aquela pessoa ainda só se vê como uma criatura. Não percebeu e não consegue compreender a magnitude das emoções, não só das emoções, mas de toda a intenção, de toda a semelhança que ela carrega, ainda que nós, como falhos, tenhamos tantos defeitos, e Deus, graças a Deus, né, Deus, não tem esses defeitos, mas Deus, em toda a sua plenitude, deu ao homem todas as suas características, toda a sua semelhança, mas também deu ao homem uma opção, uma oportunidade de abrir mão disso tudo. E o homem acatou essa oportunidade. Falou, não quero. E nós continuamos tendo essa oportunidade. E aí, então, a partir desse momento da história, Deus começa uma relação com este homem, e este homem, então, é expulso da sua presença, é colocado numa situação onde Deus não pode ter contato, não com o homem, mas com o pecado, com a decisão que o homem tem de se corromper, de perverter os princípios, porque Deus é um Deus de princípio. E aí, então, o homem tem uma vida buscando uma relação com este Deus. Passa uma vida inteira e Deus vai se revelando a este homem e vai tendo vários nomes. No hebraico, em vários outros idiomas, mas principalmente no povo judeu, ele vai tendo vários nomes. Eu vou citar alguns aqui para você. E em inglês também existem alguns nomes que a gente podia falar, mas vou já falando em português a tradução deles, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus da guerra, Jeová Saboá, Jeová Rafá, o Deus da cura. Então, dependendo das características ou do momento necessário para o povo de Israel, ou para aquela circunstância, aquele momento de pressão, o Deus da provisão, Jeová Jirê, conforme a necessidade, era evocado uma característica, um poderio daquilo que eu estava precisando, na necessidade que eu estou precisando, naquele momento, da pessoa que me gerou. Eu preciso agora de uma característica daquela pessoa que me criou para que alguma situação da minha vida, da minha existência, seja provida. Então, Deus de toda a criação, ancião de dias, santo, alfa e ômega, em nome de Jesus, Deus Jeová, todo-poderoso.
Tem tantos nomes citados aqui na palavra, em vários textos que a gente podia estar lendo, e você depois pode pesquisar. Mas tem um nome especial, que Deus hoje gosta de ser chamado. E que o diabo não quer que eu e você assumamos este nome. Porque quando eu e você compreendemos o que Deus quer que nós assumamos em Cristo para a nossa vida e para a relação que eu e você temos com Ele, tudo vai mudar. Porque a gente não vai ver só o ser todo-poderoso, Criador, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Shammah, o Jeová Saboá, Jeová Tsidkenu, Jeová Makadesh, todos os nomes e todo o poderio que ele tem, ele é tudo isso e muito mais. Mas Jesus nos ensina isso, e quando Jesus vem como filho, primeiro ele vem como unigênito e depois se torna o primogênito. Jesus nos ensina. E Jesus vem nos mostrar uma relação com esse ser, para que eu e você venhamos a desenvolver essa relação. Vamos ver lá em Marcos, capítulo 8. Aliás, desculpa, 14. Marcos, capítulo 14. Enquanto abrimos em Marcos capítulo 14, alguém abre em Romanos 8:15. Nós vamos ver esses textos e vamos encerrar. Atos 14, Marcos 14, Romanos 15, e há uma outra terceira pessoa em Gálatas 4:6. 3 textos. Achamos Marcos 14? Sim. Do versículo 32 ao 39. Alguém pode ler em alto e bom som, por favor? Por favor. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. As mesmas palavras. Como que Jesus chamou? Abba, Abba, Pai. Abba, Pai. O termo Abba é uma palavra aramaica que significa pai, mas com um significado de intimidade, de afeto, que significa paizinho ou papai. É uma palavra que aparece no Novo Testamento, nos momentos de oração de Jesus. E também nós vamos ver outro texto falando sobre esse tema. Apresenta intimidade, afeto, é o mesmo
mesma palavra usada para nós como filhos de Deus, a expressão que nos foi dada. Vamos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Quem achou pode ler, por favor. Ninguém achou. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quem? Para quem ele está falando? Para a igreja. É Romano. Está falando para nós. Então a escravidão de nós buscarmos a um Deus. Me dá. Eu preciso. Aí passa um tempinho, Senhor, eu preciso de novo. Senhor, cadê o gênio, Senhor? Cadê o Senhor que eu não estou vendo? Senhor, vamos, irmãos, ajuda a orar e esfrega comigo. Eu sei que ninguém faz isso. Só nas Arábias. A gente não está entendendo que nosso chamado, a nossa convicção que Deus quer ser para nós é um pai. É um pai que nunca vai nos negar nada, e ele fala que vocês sendo maus, dão boas coisas, quem dirá eu? E aí o último texto aqui que nós falamos em Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Paulo está explicando a relação de lei e graça em Cristo, e ele afirma que antes de Cristo, todos nós estávamos sujeitos às leis, como criança estava debaixo de uma tutela de tutores. Agora, depois de Cristo, nós estamos com um coração cheio do Espírito Santo, que nos torna filhos de Deus, e podemos, como filhos, usufruir da relação de Deus como nosso Pai. Pai. A pergunta que fica é, nós temos orado, vivido, crido, andado nessa terra como filhos? Ou nós estamos transferindo nossas frustrações das relações humanas, dos problemas que nós tivemos, ou até mesmo frustração de como pais, às vezes a gente não conseguiu ser aquilo que gostaríamos de ser. E só quem é pai sabe que às vezes a gente falha. Às vezes a gente não consegue, né, a gente imagina uma coisa e não sai aquilo que você gostaria que fosse. Você consegue não só prover na questão financeira, física, mas emocional, enfim. Mas a tendência é que os nossos filhos sejam sempre melhores. Esse é o desejo de todo pai. Que o seu filho vá além de você. Amém? E Jesus falou, como irmão mais velho, que nós faríamos obras muito maiores que a dele. Então é o desejo do pai, que Jesus disse que só falava o que o pai quer, que nós façamos algo muito maior do que Jesus fez. Amém? Amém. Obrigado, irmão. Então, se Jesus falou que ele só fala o que o pai quer, e ele diz que nós iríamos fazer obras maiores, é porque o Deus quer que nós façamos mais do que Jesus fez. Amém? Então, não dá para fazer isso se nós não entendemos que a nossa relação não pode ser baseada com Deus na base da lâmpada. Porque nós temos que ser a lâmpada. Alô?
Vamos parar de esfregar? E vamos nos tornar aquilo que a palavra nos pede para ser. E aqui é um alerta, não uma cobrança. Nós estamos perdendo a herança, porque enquanto nós não amadurecemos e nos tornarmos filhos, nós não podemos herdar aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o menino, enquanto é menino, em nada difere do escravo. Mas quando ele ficar maduro, ele pode herdar o reino. E Jesus falou, chegou o reino. Chegou o reino para mim e para você. Então o reino não é quando eu morrer, o dia, lá na frente, quando acontecer. Não, é agora, é hoje. Vida e vida em abundância é agora. Então por que eu passo por situações, por que eu passo por circunstâncias que talvez eu não devesse estar passando? Eu não sei te dizer se você devia ou não devia. Deus o sabe. Mas eu sei de uma coisa, você é filho e é filha. Clama a mim e te responderei, diz o Senhor. Porque o teu pai sabe e ele te dará a resposta. Agora, se você continuar num processo de escravidão, não assumindo o espírito que está em você, nós vamos ficar aqui esfregando a lâmpada até ela sumir. Até ela ficar um graveto. Não vai resolver. Amém? Eu sei que você está vibrando com essa palavra. Mas ficou alguma dúvida? É por isso que o diabo quer destruir a família. Porque quanto mais a paternidade e a filiação estiver desmanchada no nosso raciocínio, mais ele afeta a nossa relação com Deus. Mais ele ganha vantagem contra nós. Ah, você não sabe que eu não tenho pai, eu não tive pai, eu não tenho relacionamento familiar saudável, eu não sei o que é ter uma família. Tá bom, não me interessa o seu histórico. Deus o sabe e ele pode reconstruir toda a história. Ele pode transformar a maldição em bênção. E pode haver um antes e um depois da filiação do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra e nós cremos. E pedimos que a tua paternidade esteja selada em cada coração. Tudo aquilo que o inimigo tem roubado, tem, Senhor, colocado como uma estrutura de mentalidade escrava, de criação apenas. Nós não queremos mais ter medo da tua voz. Nós não queremos mais ter medo da tua voz, Senhor. Mas queremos entender que o Senhor, que é o Deus que todo criou, que o Senhor é o Deus todo-poderoso, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que sara, que o Senhor é o Deus que provê, que o Senhor é o Deus da guerra, que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Mais do que isso, o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor é o Pai que nos chama pelo nome. Que o Senhor é aquele que nos amou em primeiro lugar. E porque o Senhor nos amou primeiro, hoje nós podemos te amar. Hoje nós podemos clamar, Abba, Paizinho querido, Papai. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, ainda que torto, ainda que errado, ainda, Senhor, que tenha saído, tenha fugido do teu propósito, ainda que tenha ido gastar ao Senhor a minha herança onde não devia, me arrependo, eis-me aqui, volto para casa hoje. Como filho pródigo que seja, Senhor, mas eu vou voltar ao coração do meu Pai. Porque eu sei que não há lugar melhor do que estar na tua presença. Não por barganha, não por comércio, não para buscar bênçãos. Mas o que eu preciso é da tua presença. Por isso, Senhor, eis-nos aqui. Trabalhe a nossa identidade. Trabalhe, Senhor, nos conceitos, Senhor, e se preciso for, ó Pai, nos ajuda a transformar, a limpar, ó Deus, aquilo que é ruim na nossa memória. Ajuda-nos a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A não viver, Senhor, de passado que nos feriu, que nos machucou, mas a olhar para frente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E entender que o Senhor é o Pai amoroso, que cura as nossas feridas, que nos sara e que nos ajuda, Senhor, a assumirmos a nossa identidade de mais que vencedores em Cristo Jesus.
Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Nós te adoramos, consagramos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.